A nota ficou na mesa como se fosse uma pergunta. Chovia com vontade naquela noite. Do lado de dentro, o diner exalava cheiro de café forte, sopa passada no fogo e o azulejo ainda quente das lâmpadas fluorescentes. Naomi Brooks tinha as mãos marcadas pelo serviço, unhas curtas, calos nos dedos, a pele com o brilho seco de quem lava pratos à noite. Sua filha dormia numa cama emprestada na casa de uma amiga. Naomi trabalhava 2 turnos para pagar aluguel e escola. A música da jukebox era um espectro discreto, uma promessa de normalidade, numa cidade que não parava de acelerar. O homem que entrou parecia deslocado da cidade, o sobretudo encharcado, sapatos gastos, um lenço amarrotado no bolso. Ele pediu uma sopa simples, não olhou para o letreiro com preços, não queria conversa. O gerente, um homem de jaqueta apertada e olhar cansado, já carregava no gesto uma irritação que dizia: "Não aqui. A gente não pode bancar vagabundos", murmurou com ar de quem tem pressa em livrar-se de problemas. Naomi deixou a bandeja na mesa do velho. Sentou-se do outro lado por um instante, não para fazer compaixão teatral, mas porque reconheceu no abandono uma urgência que a cidade tentava esconder. Era quase hora de fechar. Ela pediu silêncio à jukebox com um gesto e trouxe mais pão. O velho, entre colheradas e respirações, falou pouco. Contou em pedaços que tinha sido demitido anos atrás. Falou de noites longas nas ruas, de lembranças que ninguém perguntava. Quando terminou, deixou sobre o prato uma nota amassada. 25 dólares. O gerente fez uma careta, como se o valor fosse uma provocação. A maioria das pessoas naquele balcão pegaria a gorjeta, somaria ao caixa e nem perderia tempo em gesto. Naomi pegou a nota com mãos lentas. Fitou-a como se nela estivesse a resposta para algo que ninguém mais via. Levantou-se, aproximou-se do velho e devolveu a nota com um sorriso pequeno, cada músculo do rosto sério. "Não aceito gorjeta por gentileza", disse. "Se quiser, sente-se e coma um pouco mais por minha conta." Era uma frase simples. Não era caridade exibida, nem humilhação em roupagem de piedade. Era dignidade. O velho ajeitou as mãos trêmulas e sorriu como se recebesse respeito. Isso marcou Naomi tanto quanto marcou quem observava. Um homem ao canto da barra, um casal de motociclistas que dividiam um suco, e muito discretamente, um senhor com cabelos brancos que havia entrado para se aquecer. Ele observou tudo com olhos que, por um momento, voltaram a ser os olhos de um menino. Havia algo naquele não aceito que o deixou desconcertado. Não era gratidão servil, era recusa ao papel de quem suplicava por migalhas. A nota voltou ao bolso do velho e ele saiu sem alarde. A chuva engoliu seus passos. E você, o que faria com 25 reais nessa situação? Conte nos comentários. Ele voltaria a pensar naquela medida simples por dias. Henry Callaway conhecia o som da chuva como quem conhece um livro antigo, por capítulos, por sensações que reapareciam conforme a memória. A mansão onde vivia tinha vista para uma cidade que parecia sua obra, e as bibliotecas de couro conservavam lembranças ordenadas em prateleiras. Henry era um homem que havia aprendido a manejar números e ativos. Tinha criado impérios que agora geravam mais vida do que ele mesmo podia viver. Havia algo em seus olhos que não combinava com riqueza, a distância de quem percebeu cedo demais que o poder não preenche faltas do coração. O diagnóstico veio como um convite implacável à honestidade. "Câncer em estágio avançado", disseram os médicos com a voz reduzida, como se economizassem a dureza da frase. Para Henry, as palavras foram menos surpreendentes do que o diagnóstico trouxe. Tempo, uma medida concreta e, ao mesmo tempo, o fim de anos de névoa conveniente. Com o tempo, os pequenos cálculos da vida começaram a aparecer em alta definição. Quem ligava por obrigação e quem ligava por afeto,
quem sorria para a câmera dos jantares e quem lembrava de aniversário sem agenda, quem pensava no nome de Henry quando havia um cheque a controlar. Sua família, Marcos e Helena, filhos com o ar de quem herdara o talento da negociação, já demonstrara de formas diversas a inclinação para proteger controle e status. Jantares com frases ensaiadas, presentes escolhidos por valor simbólico, o tipo de cuidado que substitui presença por propaganda. Em conversas rápidas, Henry sentiu a clareza de que o amor que recebia era, em parte, uma extensão do que ele representava nos documentos, e não necessariamente alguém preocupado com a sua pessoa. Houve dias em que ele saiu, disfarçado, para observar como o mundo o tratava sem o rótulo dos seus bens. Ficou em filas, pediu indicações sem revelar nome, recebeu recados curtos de funcionários que o viam como qualquer cliente. Muitas portas fecharam com a mesma frieza que encontrava na família, e guardada naquela sequência de pequenas rejeições estava a lembrança viva da garçonete que devolvera $25. A memória de Naomi acolhendo, em vez de mercantilizar a caridade, ecoou como uma luz estranha num cômodo que Henry julgava bem fechado. Ele não queria um aplauso, nem queria castigar os filhos, mas o que lhe parecia claro era que o legado deveria ser, de alguma maneira, um teste. Não um jogo de rancor, mas um experimento moral, que pudesse ao menos reparar o que o dinheiro havia feito à dignidade dos outros. Assim nasceu a ideia, um método para escolher quem receberia a maior parte do seu patrimônio, não por laços sanguíneos, mas por caráter demonstrado em ato. Era uma decisão que exigia prudência. Henry chamou seu advogado, não para sugestões de vingança, mas para formas de garantir que a vontade nasceria intacta do seu leito. Falou sobre instrumentos que protegessem a decisão de manobras previsíveis, trusts blindados, cláusulas de proteção, beneficiário confidencial até o falecimento. Pediu que tudo fosse pensado para evitar promessas de solução fácil. Queria que o patrimônio resistisse ao ruído público e às contestações, o suficiente para que a pessoa escolhida pudesse exercer a responsabilidade sem ver-se tragada por hordas de interesseiros. As características do teste foram desenhadas com o cuidado de quem arquitetava algo que deveria ser justo, não teatral. Henry não queria humilhar os filhos. Queria que ficasse evidente o que, naquela família, o dinheiro havia feito à humanidade. Marcos e Helena perceberam o novo clima e reagiram como quem sente o chão ceder. Telefonemas insistentes, conversas com advogados para proteger o que é nosso, tentativas sutis de reconexão que cheiravam a inventário. A tensão familiar cresceu. Henry, por outro lado, voltou a frequentar lugares anônimos, observando atitudes, colecionando lembranças de olhares e gestos que, para ele, contavam mais do que qualquer balanço. Enquanto isso, Naomi continuava vivendo o cotidiano que a definia. Sua filha, pequena e resiliente, tinha um caderno sempre à mão para desenhar casas com varandas e meninas com cabelos soltos. Naomi guardava recibos dobrados como se fossem promessas. Quando o garçom dava mensagem de aviso de que a conta de luz atrasara, ela tomava nota. Havia uma serenidade prática nela, preocupação sem teatralidade, cuidado sem histeria. A vida pendeu para um dia de rotina como o outro. Naomi recebia clientes com uma mistura de firmeza e calor. De noite, sentava na mesa de cozinha, conferia contas, lia uma mensagem no celular e suspirava. O mundo parecia sempre pedir mais do que ela podia dar. E ainda assim, havia uma satisfação íntima em alimentar dignidade. Seu gesto no diner não fora pensado para ganhar nada em troca. Fora apenas uma forma de ver o humano do outro sem reduzi-lo a uma cifra. Quando Henry faleceu, a notícia percorreu a cidade como onda. No noticiário, o nome Calloway gerou manchetes e teorias. Nos cafés, as pessoas especulavam sobre o inventário. Nos escritórios, advogados afiaram canetas.
e em algum lugar uma pasta lacrada com cláusulas de proteção aguardava seu momento. A leitura do testamento foi marcada, como tudo o que envolvia a família, por uma cerimônia contida. A sala onde se reuniram estava forrada por estantes pesadas e cortinas escuras. Havia um silêncio cortante quando o advogado, com voz firme, percorreu as páginas. Marcos e Helena esperavam o óbvio, que a fortuna permanecesse dentro dos nomes que diziam carregar o sobrenome. Em vez disso, a sala sentiu a queda de um objeto de vidro. Silêncio, surpresa, incredulidade. Beneficiária principal, Naomi Brooks, leu o advogado. A frase soou estranha aos ouvidos acostumados a sinais convenientes. Os rostos dos filhos perderam cor. Receberam na condição de herdeiros símbolos e objetos pessoais, livros, um relógio de família, enquanto a ampla maioria dos bens iria para uma estrutura projetada para proteger trabalhadores, garantir salários dignos em empresas do império, criar abrigos e fundos de microcrédito, e no centro disso tudo, uma cláusula que nomeava Naomi como responsável com assessoria e conselho de transição. A identidade de Naomi havia sido mantida em segredo até o falecimento por vontade expressa do testador. Agora, apresentada ao mundo, gerou uma mistura de choque e fúria. As reações foram previsíveis e, ao mesmo tempo, cruéis. Marcos e Helena acusaram o ato de injusto, falaram em decisão tomada por influência indevida, em alienação de patrimônio. Surgiram investigações, jornalistas investigativos começaram a cavar e advogados começaram a arquitetar questionamentos. A imprensa adorou a narrativa simples. O velho bilionário, a garçonete, a reviravolta, e em pouco tempo o nome Naomi tornou-se pauta. A privacidade que ela nunca buscara desapareceu como fumaça. Mas quando os representantes legais a encontraram, Naomi reagiu como sempre reagira, com prudência e medo. Recebeu a notícia numa cozinha com panelas ainda mornas, a filha ao lado pedindo um lanche. Reparou-se que ela não se jogou sobre a quantia desconhecida. Havia dentro de si uma consciência de responsabilidade. Eu não trabalhei a vida toda para depois perder a cabeça, disse a um advogado que a orientou com calma. A sua primeira medida não foi comprar nada, mas pagar contas urgentes, colocar a casa em ordem, garantir a escola da filha, quitar débitos que apertavam o sono. Naomi não tinha ambições de ostentação. A ideia de manter seu trabalho por um tempo também partiu dela. Era uma âncora, um rito de passagem para uma nova vida que, por princípio, não deveria apagar a anterior. Mas ela também entendia que a magnitude do legado exigia competência. Reuniu-se com conselheiros, especialistas em finanças responsáveis e representantes de ONGs. Aprendeu que a gestão de um patrimônio que devia servir a outros era diferente de administrar um balcão. Não sabia tudo, mas sabia ouvir. Houve tentativa ampla de deslegitimar. Marcos e Helena patrocinavam vozes que diziam que Naomi havia manipulado o velho, que o influenciara ilegalmente. Surgiram investigações sobre encontros, mensagens, sobre a eventual influência de um estranho que obtivera o que não lhe era devido. A mídia gostou do conflito. O público também. Havia quem defendesse o direito da família e quem visse naquela escolha um alerta de que a riqueza não compra moral. O processo, no sentido mais amplo, foi de desgaste. Naomi enfrentou olhares, entrevistas desconfortáveis, acusações que doíam sem lhe tocar o caráter. Em conversas abertas, ela repetia as mesmas coisas, que havia pagado suas dívidas, que pensava em proteger trabalhadores que contratavam, que queria criar espaços para quem precisava de dignidade enquanto lutava para aprender a gerir uma instituição que mudaria a vida de muitas pessoas. Não falou de revanche. Falou de responsabilidade. Com o tempo, a ação que mais incomodou os contrários não foi a redistribuição de riqueza de maneira radical, mas a forma como Naomi escolheu operar.
pagar dívidas dos funcionários do império, reconhecer e formalizar empregos, estabelecer um fundo que garantiria salários mínimos dignos para terceirizados em contratos do grupo Callaway. Lugares que antes terceirizavam mão de obra com pressa passaram a receber auditorias de prática laboral justa administradas por uma equipe nomeada por Naomi e por conselheiros independentes. Em bairros carentes, surgiram centros de acolhida modestos, porém organizados, que ofereciam cursos, atendimentos e sempre refeições quentes, uma lembrança direta do que começara com uma sopa servida numa noite chuvosa. A transformação não foi imediata. Muitos processos se arrastaram. Havia, claro, resistência. Alguns antigos aliados do Império passaram a questionar políticas que limitavam práticas de exploração. A imprensa alternava entre celebração e crítica. Naomi recebeu ofertas para discursos pagos, convites para marcas, convites para entrevistas com promessas de glamour. Rejeitou muitos, aceitou o que fazia sentido para os projetos que queria ver crescer. Montou uma equipe de administração com pessoas de diferentes trajetórias, gestores experientes, representantes operários, especialistas em direitos trabalhistas. Não foi um movimento perfeito, nada humano é, mas era transparente e buscava criar estruturas onde a dignidade fosse central. Enquanto isso, Marcos e Helena continuaram a lutar. Buscaram brechas, questionaram cláusulas, tentaram apelar ao tribunal da opinião pública. Com o passar do tempo e com a força de instrumentos que Henry previra, suas ações legais se chocaram com a blindagem projetada para proteger a vontade do testador. A confidencialidade e as cláusulas de proteção não eram proteção contra questionamentos éticos, eram barreiras para que o processo de transição acontecesse sem trapaças oportunistas que usassem a figura frágil de um homem em fim de vida. Ainda assim, as investigações continuaram, e Naomi teve de aprender a navegar uma exposição que muitas vezes distorcia suas intenções. Em um dos momentos mais difíceis, Naomi foi recebida por familiares de antigos trabalhadores do Império que relatavam demissões e condições ruins. Ouviu histórias que partiam o coração. Não prometeu consertar tudo no dia seguinte, mas prometeu ouvir, e colocou à disposição um programa de recontratação e requalificação. Criou microcréditos para pequenos empreendedores locais e garantiu um respaldo financeiro para famílias que precisassem de auxílio temporário. Essas medidas eram práticas e, sobretudo, humilhantes para quem acreditava que riqueza resolvia tudo com um cheque. Naomi mostrava que havia trabalho por trás da compaixão. A cidade começou a perceber efeitos concretos. Um barulho que antes era de protesto começou a misturar-se a algo que parecia esperança. Um centro de acolhimento que empregava ex-funcionários. Um programa de bolsas que permitia acesso a cursos profissionalizantes. Uma linha direta para situações de emergência que não passavam por papeladas. As mudanças se espalharam de forma lenta, com erros e correções. Naomi aprendeu a delegar. Aprendeu também a introduzir processos de escuta para que as decisões não viessem apenas de uma cabeça isolada. A gestão passou a dialogar com moradores, com sindicatos e com ONGs locais. O episódio do diner, contado e recontado, perdeu o brilho de anedota para se transformar num símbolo difícil de domesticar. Era a história de como 25 Nês se tornou catalisador de uma mudança que para Henry era moral. Para Naomi era responsabilidade. Para os filhos era perda de controle percorrida por mágoa. O que ficou claro com o tempo foi que o valor da nota em si era menos importante do que o gesto de devolver. Era o sinal de que dignidade não tem preço e que um ato pequeno pode expor fissuras que grandes fortunas não conseguem consertar com roupagens de etiqueta.
Naomi voltou de vez aos seus hábitos antigos, em momentos pequenos. Uma vez por mês, ainda atendia uma noite no diner, não para propaganda, mas para lembrar-se de suas raízes. Levava a filha com ela às vezes, para que crescesse com as rotas da humildade. Em outra dimensão, passou horas em mesas de reunião, aprendendo termos, direitos, como proteger e distribuir recursos. Contratou especialistas para formar pessoas da comunidade em gestão. Queria que os beneficiários tivessem controle sobre seu destino. A transformação social foi concreta, mas nunca simplória. Algumas iniciativas fracassaram, outras tiveram sucesso. Pessoas que antes dependiam de salários instáveis passaram a ter contratos formais. Casas foram ajustadas para oferecer abrigo temporário. Microcréditos permitiram pequenos comércios renascerem. Naomi não pretendia ser heroína. Dizia em voz baixa que a ambição era dar tempo às pessoas para reconstruir uma vida com suporte. E, sobretudo, tentava manter a regra mais difícil de todas: não permitir que o dinheiro apagasse a identidade daqueles a quem pretendia ajudar. A reação da cidade mudou com o tempo. Onde havia ceticismo, voltou a aparecer curiosidade. Onde havia críticas, vieram pedidos de participação. E lentamente, as histórias foram se acumulando. Um trabalhador contratado com carteira assinada pela primeira vez, uma mãe que conseguiu pagar a mensalidade escolar dos filhos, uma comunidade que se organizou para gerir um pequeno fundo de emergência. Pequenos atos, multiplicados com cuidado, começaram a construir um padrão. Henry, do seu lado de memória, deixou de ser apenas um nome em manchetes e passou a ser lembrado pela escolha. Controversa, sim, mas humana. Nos poucos retratos que ficaram, ele aparece distraído, com um olhar que parece ter visto o que o dinheiro não compra. Marcos e Helena, com o tempo, também tiveram que enfrentar seus próprios cálculos morais. Alguns se ressentiram tanto que se afastaram para dentro de salas de conselho e reuniões que já não tinham o mesmo sabor. Outros, mais tarde, aceitaram participar de projetos de reformulação das empresas, percebendo que a reputação não se repara apenas com litígios. O epílogo dessa história não é um cartaz de vitória ou derrota. É uma sequência de pequenos retratos. Naomi assinando os termos de um programa de requalificação enquanto sua filha arruma livros em uma estante. Mães que voltam ao trabalho com segurança. Trabalhadores que recebem salários dignos. Um centro que serve sopa em dias de chuva e convoca voluntários para a limpeza do bairro. Há continuidade no trabalho, há erros e correções, há debates públicos sobre o melhor caminho. É a vida cotidiana, em sua beleza complicada. A última imagem que fica é simples. Naomi no diner, a mesma cadeira, o mesmo balcão. A chuva começa a cair de novo. Ela pousa a mão sobre o balcão. Lembra do velho que uma vez deixou 25 reais e de como, sem pretender, ela fora a faísca de uma escolha. Não se sente superior, sente-se incumbida. Olha para a filha, que agora desenha casas com janelas amplas, e sorri. Legado na visão de Naomi não era distribuir cheques, mas criar estruturas que permitissem a outros viver com dignidade, para que ninguém tivesse de devolver uma gorjeta por não aceitar piedade. Era transformar um gesto individual numa política de humanidade. Henry tentou, com seus recursos e seu arrependimento tardio, corrigir o que o valor havia corrompido. A visão de que riqueza vale mais que respeito. Naomi, com suas escolhas, tentou provar que um gesto, mesmo pequeno, como 25 irs, poderia mesmo mudar tudo no testamento de uma família e talvez um pouco mais. Se essa história tocou você, compartilhe e reflita com alguém sobre como pequenas ações importam.